Fala pessoal, eu sou Danilo Catânio e apesar de eu ter me formado já faz alguns anos aí, e eu estar praticamente quase todo o meu tempo focado no mundo corporativo e em startups, eu vou dedicar esse vídeo aqui para falar sobre o método científico de uma forma lógica que você não vai se esquecer mais nunca. Talvez se eu tivesse assistido um vídeo assim na época da faculdade, eu teria economizado muito, mas é muito tempo mesmo, e aplicar o fluxo que eu vou falar aqui não é importante só para um trabalho científico, mas eu posso citar oito benefícios que você vai ter ao adotar esse mindset. Ele vai te ajudar a tomar melhores decisões, vai fomentar a sua curiosidade, vai estimular o seu aprendizado, exercitar a sua criatividade, aumentar a sua resiliência e paciência, permitir diferenciar melhor uma verdade de uma opinião que você tem, mostrar que não existem verdades absolutas e oitavo, fomenta a superação pessoal e nos empodera de forma geral. Então fique ligado que você vai entender em poucos minutos como é que o método científico funciona. Então, antes de eu começar, esse é um canal onde eu tento postar um vídeo por semana falando sobre diversos assuntos relacionados à carreira e desenvolvimento pessoal e analítico. Se você chegou agora, dê uma checada nos outros vídeos, se inscreva no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, o método científico é um conjunto de etapas ou passos que um cientista segue, em uma sequência lógica e organizada. E ele usa isso para estudar fenômenos que acontecem. Então existem 5 etapas desse método científico que são seguidas pela maioria dos cientistas do mundo inteiro, que elas são observação, hipótese, experiências, lei e teoria. Então memorize aí OHELT, O-H-E-L-T. Então vejamos no que consiste basicamente cada uma delas. Diante de algum sistema ou alguma situação que ocorre na natureza, o cientista é levado pela curiosidade e pela necessidade a buscar formas de entender o que leva aquilo a acontecer. Então, a partir da observação, que pode ser a olho nu ou com a utilização de algum instrumento, como, sei lá, um microscópio, telescópio, o cientista ele começa a formular questões. Por exemplo, observa-se que a maioria das folhas é verde. Então, a seguinte questão poderia ser levantada: por que as folhas são verdes? Trazendo isso para o mundo corporativo, você pode observar um comportamento em um problema comum que está diante de você ali no dia a dia. E aí você levanta essa pergunta do porquê esse problema está acontecendo. E aí você já passa para a segunda parte. No segundo passo, na hipótese, na tentativa de responder a questão ou as questões levantadas, o cientista passa a tentar dar uma possível resposta que explique o fenômeno que está sendo observado ali. Essa é a hipótese, ou seja, afirmações prévias para explicar fenômenos. Por exemplo, para responder à pergunta por que as folhas são verdes, o cientista poderia levantar a seguinte hipótese: alguma substância está presente em todas as folhas verdes e é responsável por lhes conferir essa cor. E aí, passado para a etapa de experiências, é lá que se verifica se a hipótese levantada é realmente verdadeira. Então o cientista realiza ali vários experimentos controlados, cujos dados são medidos com muito cuidado e anotados. As experiências elas podem confirmar a hipótese ou mostrar que ela não é verdadeira e deve ser descartada. Assim, outra hipótese geralmente ela poderá ser levantada e outros experimentos são realizados. Então é um ciclo que você vai tentando até acertar. Por exemplo, para comprovar que a hipótese de alguma substância confere a cor verde nas folhas, poderiam ser realizados experimentos para isolar alguns compostos que estão presentes em todas as folhas verdes e verificar se alguma dessas substâncias não estaria presente nas folhas que são de outras cores, numa folha amarela, por exemplo. E é aí que está o segredo para resolver qualquer problema e ser uma pessoa mais analítica também. Eu fiz um vídeo disso, dá uma checada, vou botar o link aí. Se você isolar todas as variáveis que existem em uma folha e observar quais as que estão mais presentes ou estão somente presentes ali nas folhas verdes, isso vai provavelmente indicar qual é a causa raiz delas serem verdes. Esse é um dos motivos que saber manipular dados, nem que seja no Excel ou no Google Sheets, é super importante. Se você
pode agrupar ou filtrar um certo comportamento de demanda, por exemplo, dependendo do dia da semana, do horário, de qualquer outra variável envolvida, você vai entender que as correlações que existem ali, elas influenciam em determinado comportamento. Voltando então, depois de analisar cuidadosamente os resultados obtidos com os experimentos, o cientista tira algumas conclusões. Se comprovar que determinado fenômeno ele fica repetindo após certo número de experiências, ele pode formular uma lei. E isso aí significa que ele descreve os eventos que ocorrem de forma uniforme e invariável, mas ele não vai explicar por que eles ocorrem ainda. Por exemplo, o cientista ele pode formular a seguinte lei: todas as folhas verdes possuem a substância clorofila. E aí vamos para a última etapa, que é a teoria. Ela é a explicação para a lei. A teoria ela explica não só a questão levantada no início, mas também todas as que surgiram durante a experiência, todas as experiências que ele fez, e ele prevê também possíveis situações relacionadas. Por exemplo, uma teoria seria: o tom esverdeado das folhas ocorre porque elas produzem grande quantidade de pigmento clorofila. E a estrutura da clorofila possui um íon de magnésio, que é responsável pela cor verde, pois ele absorve bem comprimentos de ondas das cores vermelha, laranja, azul e violeta, mas reflete grande parte da luz verde, que é a cor que a gente enxerga. É por isso que funciona. Então é isso, vídeo rápido, direto ao ponto. Espero que tenha sido útil para você. E se foi útil, não se esqueça de deixar um gostei, compartilhar, se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, hein?